para deixar registrado aqui, para quem vem assistir depois do conteúdo. Então, estou dizendo para vocês que esse exercício que vocês receberam por e-mail, vamos trabalhar ele na sala, na sala de aula, vamos trabalhar ali hoje na nossa conversa. O que vem a ser feito aqui, vocês vão fazer a mesma coisa para o trabalho de vocês, obviamente trabalhando com os números, com cada caso, né? Levando, né, essa experiência e os conceitos, né, que vão ser apresentados aqui para desenvolverem a análise financeira do empreendimento de vocês. Então, ela começa com uma análise mais simplista, né, uma análise que a gente chama de uma análise estática, para depois a gente avançar com alguns conceitos de matemática financeira e fazermos uma análise dinâmica, que é de fato que as empresas, a forma como as empresas trabalham, correto? Conversando com vocês aí anteriormente, quando eu, né, discuti com cada um aí o trabalhinho que vocês estavam desenvolvendo, um ou dois grupos chegaram até a avançar um pouquinho, né, fazendo algumas continhas ali que vão nessa linha. Eu falei, calma lá que a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Então vamos dar uma olhadinha junto aqui no enunciado do exercício. Estão acompanhando aí, vocês têm, está aqui também na tela, compartilhada de vocês, né? Então vamos lá. Seu grupo trabalha em uma empresa que desenvolve produtos para o mercado imobiliário de média e alta renda, com foco de atuação e oportunidades no mercado do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, já está dando a entender que estamos falando de produto imobiliário para um segmento específico, que é a classe média, de média e alta renda. Vocês trabalham na regional do Rio de Janeiro e receberam a incumbência de avaliar a oportunidade de comprar um terreno para a construção de uma casa de alto padrão, um terreno em condomínio do Recreio dos Bandeirantes. É o que muitos de vocês estão aí, tem acho que uns 3 ou 4 grupinhos estão com terreno no Recreio dos Bandeirantes, né? Trabalhando a viabilidade e desenvolvendo um empreendimento em cima desse terreno. Então, o exercício ele vai, né, de encontro aí, na verdade, é que alguns dos grupos estão fazendo, se aproxima mais desses grupos. Então, aquela história, tem o terreno à venda e estamos trabalhando no setor do real estate, negócio imobiliário, a gente quer, né, saber o que nós podemos colocar nesse terreno, né, o produto, né, precificar esse produto, né, saber o quanto a gente tem de VGV, de valor global de venda, por quanto nós podemos vender a unidade e as unidades que serão ali desenvolvidas, obviamente desenvolvendo um produto que esteja se relacionando com aquilo que o mercado trabalha naquela região, com aquilo que é ofertado, levantando aí custos, né, envolvidos, né, nesse processo como um todo, que a gente possa começar a entender, né, e analisar a viabilidade no sentido de, né, a viabilidade é essa que vai ser analisada através de alguns indicadores econômicos. Nessa viabilidade estática, a gente vai fazer uma continha simples para determinar ali a taxa de retorno e o lucro obtido no pretenso empreendimento. Eu estou com a folha de 27/4. O Guilherme, justamente, é uma folhinha de 27/4, que é a mesma folhinha, tá bom? Eu só atualizei a data, viu, Guilherme? Não se preocupa não, que talvez tenha uma diferencinha na tua, mas a gente já vai abrir a semana sequência também, tá bom? Tem um complemento de informações numa outra versão que talvez eu tenha colocado essa para vocês aí. Mas seguindo aqui. Então, dados do terreno. Aí tem lá um lote no condomínio situado, então, no terreno dentro de um condomínio, tem endereço aí do condomínio, a área de 600 metros quadrados, com dimensão de 20 por 35. O proprietário do terreno, né, naquele momento, ofereceu o terreno por R$ 700.000. O custo mensal de condomínio é de R$ 600 e tal. Bom, isso é o que vocês até então, né, tinham feito, né, uma parte daquilo que vocês fizeram. A sequência daquilo que vocês já desenvolveram, na verdade, foi de posse de um terreno, numa localidade e tal, e atrás de desenvolver o produto a ser colocado nesse terreno. Qual o melhor produto a ser, né, ofertado nesse terreno? Então, aquela história. Vou ter que entender ali, né, o que se pode fazer no terreno, e esse entendimento do que se pode se fazer no terreno é a função de uma análise de mercado, de uma análise da região, no primeiro momento, né? Logo mais uma consulta à legislação pertinente àquela localidade, para verificar, né, eventualmente restrições que eu tenho no primeiro momento, se eu posso desenvolver produtos aí de uso residencial ou comercial ou de uso misto, né? Então, provavelmente, esse terreno, por ser um condomínio, né, entende-se que o produto ali é um produto residencial.
e vai abrir uma padaria, eventualmente dentro do condomínio, assim que funciona. Então já começa a entender que se trata de um produto residencial voltado a um segmento da população de classe média, média alta. Nesse condomínio, porventura, já tem, né, a gente vai analisar o que já tem sido feito dentro do condomínio para fazer algo que, no primeiro momento, não se destaque daquilo que ali está, daquilo que lá existe. Tá? Então, vai ser uma casa com um padrão que, né, seja próximo, semelhante ao padrão das casas existentes. E casa essa que vou ter que respeitar os parâmetros ali colocados pela prefeitura e eventualmente até mesmo, né, pelo próprio condomínio, que em algumas situações os condomínios eles vêm com uma outra série de exigências, né, tentando manter um padrão parecido das unidades ali presentes. Então, é uma coisa que, né, obviamente que não se diz respeito ao que a prefeitura ela apresenta, mas pode-se ir além disso, estabelecendo, né, algumas condições tais de construção para que se mantenha ali um padrão tal. Porque aquela história, a prefeitura não te limita. Você pode muito bem ir num terreno e ali executar uma edículazinha pequenininha. Só que para um condomínio de alta renda, se uma família lá compra o terreno e aquela família decide que no momento ela não tem o dinheiro para construir uma casa e tal, e ela pensa em fazer escalonado por fase, então no primeiro momento eu vou entrar, vou fazer uma edícula aqui com quarto, sala, cozinha e banheiro para que eu possa morar, assim que eu me capitalizar, eu dou prosseguimento aqui ao meu projeto. O fato desse condomínio contar ali com uma edícula, isso vem, né, isso soma contra ali, né, o condomínio em termos de valorização e tal. Então, para impedir algumas situações como essa que venham a tirar valor ali do empreendimento, condomínio como um todo, o condomínio, né, normalmente ele coloca algumas restrições, algumas imposições ali de projeto para quem deseja construir. E obviamente que a pessoa que vai comprar o terreno, ela tem a ciência disso antes do ato da compra. Então, quando ela compra, ela está ciente que, olha, eu não posso chegar ali e fazer qualquer coisa. Eu tenho que começar com um projeto que tem, né, dimensões mínimas ali, né. Isso é muito comum, por exemplo, né, tem loteamentos do DAM em São Paulo, onde isso é prático. Então, só uma curiosidade também que se soma mais aí na nossa conversa. Então, é feita uma pesquisa de mercado, se analisa o próprio condomínio, e aí do que está colocado para vocês enunciado, vamos lá, a pesquisa de mercado indicou que o produto indicado para a região deve atender ao programa ao lado. Então, qual é o programa ao lado? A família de classe média com renda de 30 salários mínimos, então a renda da família é uma renda que chega próximo a R$ 30.000. Família formada por pai, mãe e 2 filhos, que costumam receber visitas aos finais de semana. Obviamente, essa informação indica que esse produto, além dos quartos ali para a família, deve contar com algum quarto ali, algum ambiente para receber visitantes que, né, eventualmente venham pernotar, alguém da família, os avós das crianças e assim por diante. As famílias costumam ter 2 carros, trabalham fora e os filhos estão ainda no ensino fundamental. Que mais? A casa terá programa do produto. A casa terá 3 quartos para família e um quarto de visitas. O condomínio já oferece toda uma infraestrutura de lazer, o que esvazia a necessidade, eventualmente, de se ter ali, né, dispositivos de lazer individuais na própria casa, se assim, né? Então, poderia, de repente, pensar que uma piscina coletiva, eu poderia, de repente, dispensar essa piscina ali. O fato de eu dispensar ou não, isso vai ter a ver com a própria montagem do meu negócio, dos custos envolvidos com a construção dessa piscina, na viabilidade, coisa que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante. Tem que ter a previsão de 2 vagas de garagem. Está colocado, né, que o programa que estabeleceu, né, que deve se contar com uma pequena área de lazer na casa. O condomínio está em uma área com escola, shoppings, boa rede de transporte, informação complementar. E aí coloca lá embaixo. Vocês convidaram um arquiteto parceiro para fazer o estudo que atendesse os parâmetros que a pesquisa apontou. Então, aquilo que eu falo para vocês, já falei em algum momento. Esse trabalho de trabalhar o estudo de massa, de conceber esse produto, idealizar o produto, que atenda às necessidades ali da família, que eventualmente vem habitar do programa, e eventualmente as leis colocadas ali pela prefeitura. Esse estudo que vocês fizeram, já como a etapa do trabalho de vocês, normalmente é feita por arquitetos, escritórios de arquitetura. Isso costuma ser escopo dos nossos colegas arquitetos. Ok? Então, nesse momento da vida de vocês, nessa etapa da disciplina, vocês se colocaram ali como arquitetos para desenvolver. Então, na vida prática, no mundo real,
trata-se, obviamente, para produtos mais elaborados ali, eventualmente não, de repente, fazer uma casinha de bairro com uma família menos abastada, é um outro detalhe, mas para produtos, né, que envolvam ali produtos mais sofisticados, começa, né, sempre a presença do arquiteto nessa etapa do processo aí do empreendimento. Então, as construtoras que trabalham na construção, tal, elas costumam também designar esse estudo a ser feito por um arquiteto, que é o profissional mais indicado, né, que tem as capacidades e a qualificação para poder resolver melhor isso, estabelecer o melhor produto que atenda aí aos anseios, né, do futuro cliente. Então, o parceiro, o arquiteto, fez o estudo abaixo, que deverá ser utilizado para avaliar a viabilidade da compra do terreno. Vocês comprarão ou não o terreno, desenvolverão ou não o empreendimento. Então, já tem aqui para vocês uma arquitetura, um estudo de massa feito, né, que dá uma indicação mais ou menos daquilo que vocês aí teriam que apresentar no estudo de vocês. Tem lá uma planta, né, um detalhe arquitetônico, uma distribuição dos espaços, uma perspectiva feita ali, né, uma maquetezinha virtual para ter uma ideia, algo bastante simples, né, sem sofisticação, como eu já havia anunciado para vocês que assim seria também o desenvolvimento, né, do projeto individual de cada grupo. E aí que são as letrinhas, né, as letrinhas que aparecem nesse projeto arquitetônico. Elas são ali, né, a descrição, né, tem um código, uma descrição de que se trata cada ambiente. Então, A é o terreno como um todo, o B é a sala de estar, né, o quarto, o D é o banheiro e assim por diante. Então, tem nesse quadrinho aqui de baixo toda, né, a arquitetura desmembrada nos seus, né, mais variados ambientes, já com a quantificação das áreas, né, da metragem quadrada da área, né, da metragem quadrada de cada ambiente. Certo? Colocado para vocês, já tem esse exercício aí feito. Essa parte é resolvida. Tem lá a garagem, piscina, então uma área total de 400 metros quadrados de área, né, a ser construída. Atentem que até aqui, né, nós vimos isso na conversa passada que o Marcelino estava presente, que é importante nesse momento, o passo seguinte aqui, é que nós calculemos a área equivalente de construção. Temos uma área equivalente, área essa que nós vamos ali relacioná-la ao custo unitário básico de construção, para podermos estimarmos os custos de construção que são parte desse nosso estudo de viabilidade. Então, vocês têm já as áreas, né, por ambiente. O que nós precisamos nesse momento é recorrermos àquela tabelinha, lá, uma tabelinha onde esses fatores de ponderação já foram apresentados, né, posto que ninguém aqui tem empresa, ninguém tem a sua própria seus próprios fatores aí de ponderação, né, nós não conhecemos, então nós vamos nos apropriar de tabelas que já foram fornecidas, como a tabela da conversa da semana passada. E aí, nesse momento, eu pergunto se o Thales já está por aqui, nosso monitor. Será que o Thales está presente aqui? Sim, Ô, Thales, então você pode me ajudar aqui. Eu tentei aqui um pouquinho agora antes aqui, passar para eles o materialzinho ali da aula passada que eu não havia passado, né? Mas eu esbarrei na questão do tamanho dos artigos ali, dos arquivos. Eles têm acesso às pastas de 2019? Você consegue achar aquele material lá da aula? Estou até mandando para você aqui estou enviando por e-mail aqui um e-mail com um link, talvez chegue para você com o material da aula passada, para que todos aí possam ter acesso às tabelinhas que nós apresentamos na semana passada. O pessoal tem acesso à pastinha de 2019, você poderia encontrar talvez lá na aula 2, aula 3, aquele material lá e encaminhar para eles? sim, eles têm acesso já no Drive 19.2, depois eu vou mostrar exatamente qual é, então, para eles que tem essa tabelinha. Então tenta ir localizando, dá uma fuçada aí no Drive, vê aonde, de fato, onde está o arquivo para poder facilitar esse acesso deles lá e Claro, indica para eles ali, para eles poderem usar agora na sequência. claro. Tá bom? Estou abrindo o Drive, então, aqui agora. Tá, joia. Então, deixa eu voltar aqui, eu já estava. Só um pouquinho que eu me perdi. Bom, voltando aqui ao nosso exercício, né? Então, aí coloca lá, o desafio do grupo, o desafio de vocês é montar a viabilidade estática. Nesse momento, agora, que a primeira etapa é a viabilidade estática, avaliar os indicadores, né, em função dos parâmetros. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos recordar aqui agora, abrir um outro material. Vou dividir com vocês aqui uma outra tela. Deixa eu ver se é essa aqui. Isso aqui foi aula passada, né?
A tabelinha que eu me referi é essa tabelinha aqui. Essa tabelinha aqui. E o que nós queremos aqui nesse momento, né, nessa nossa análise, é, chegarmos aqui ao nosso lucro. Né? O lucro, para nós, nesse momento aqui, ele é o preço de venda menos o custo do empreendimento. Então, a primeira nossa análise vai ser uma análise que se volta a entender, né, esse lucro em termos reais aqui, ou seja, que é, né, designado pelo preço de venda do nosso produto menos o custo do empreendimento. Então, a tarefa que se coloca, a tarefa que cada um tem em relação ao seu próprio trabalho, é definir o preço de venda, né, do seu produto e o custo do empreendimento. Então, na aula passada, nós trabalhamos a questão ali dos custos de empreendimento. Vamos dar uma recordada. Vamos recordar aqui, então, deixa eu abrir outro material. Deixa eu ver se é esse. Exercício resolvido em sala, só um minutinho. Vocês estão aí olhando uma tela que é exercício resolvido em sala, é isso que aparece para vocês? Sim, professor. Então, beleza. Então, todo mundo aqui na mesma telinha minha aqui. Então, vamos lá. Então, considerando os assuntos tratados, deixa eu ver se tem uma coisa que vale a pena frisar aqui, em relação, né, estamos fazendo aqui uma revisão do que foi dito até aqui. Então, já falamos sobre a consideração da família. No nosso caso aqui, a família de média e alta renda, até a renda um pouco maior do que foi anunciada. Nós falamos aqui do terreno, já, né, destacamos o terreno, prospectamos os terrenos. Aí tem uma perguntinha ali, né, uma pergunta que talvez vocês, né, tenham que fazer no momento em que a gente pense também em... Eu sempre usei o termo, já falei que vou reforçar um pouquinho mais aqui hoje, batendo um pouquinho mais nessa tecla. Eu sempre procurei usar o termo de aquisição de terreno, não de compra de terreno. Por quê? Porque vocês estão vendo, vocês começaram a ver os valores, né, praticados, né, pelo pedaço de terra em cidades como o Rio de Janeiro. Terreno no Recreio, que vocês estão olhando lá, um Zupa é 1.300.000, 1.200.000, né, são terrenos que têm um alto custo, né, um custo significativo ali. E muitas vezes, né, você não precisa necessariamente se descapitalizar para comprar esse terreno. Você pode trabalhar de outras maneiras, entre as quais se destaca a questão da permuta. Vamos fazer uma permuta com o dono, né, com o proprietário do terreno. Permuta essa que pode ser feita por uma fração, ou uma unidade, ou algumas unidades, obviamente, do produto que vai ser incorporado, que vai ser empreendido. Então, beleza, você tem um terreno? Eu tenho a vontade de construir aqui, vou construir aqui e tal. O terreno você pede aqui um valor aqui de 1,5 milhão, e por 1,5 milhão você, vamos combinar o seguinte, eu tenho 2 coberturas no prédio aqui, essas coberturas em planta, elas têm um valor aqui de venda de R$ 700.000. Vamos fazer um negócio? Se você fica com as minhas 2 coberturas, cada qual por 700.000, tá? E passa o terreno aqui para o negócio. Então, você está permutando, né, fazendo uma permuta, uma troca do terreno por unidades que você vai construir. E a grande vantagem disso é a sua não descapitalização. Você não tem que lá sacar esse dinheiro para passar para o proprietário do terreno. Você traz o proprietário do terreno como parceiro teu, como uma espécie de um sócio, né, para o teu empreendimento, para o teu negócio. Tá? Não há necessidade de descapitalização. Então, as empresas que estão começando, empresas que naquele momento não têm esse capital para, né, que não é interessante essa descapitalização, mesmo eventualmente tendo capital, elas podem, né, propor essa permuta, essa troca. A desvantagem disso é que você carrega o cara contigo, né? Ele virou teu sócio, isso pode, né, muitas empresas não gostam de fazer. Muitas empresas que têm o capital preferem, né, pagar esse terreno, negociando melhor o terreno, dividindo esse pagamento ao longo de um tempo, tá? Mas, né, tirando, né, da sociedade, falar, tá, você quer tanto aqui o dinheiro pelo teu terreno, né, paguei e sigo em frente com o meu empreendimento, não fico carregando o cara comigo ali nessa sociedade, né? E para quem tem o terreno, aquela história. Eu estou oferecendo, nesse meu exemplo, oferecendo ele por 1,5 milhão,
aceito trocar por 2 unidades que na planta ali elas valem 1.400.000, ou seja, cedi um pouco nessa minha negociação. Em contraponto, quando essas unidades estiverem prontas, posso contar com uma valorização delas e o preço, né, quando o prédio estiver pronto, sai de salta de 700 para 850 mil reais, algo do tipo, valores assim, aonde o cara pode ter um ganho adicional àquele que ele eventualmente está pedindo pelo terreno. Então, são negócios, né, são tipos de negócios possíveis, aonde, né, em alguns momentos, algumas análises, essa permuta, essa substituição, ela pode se fazer presente. Eu posso trabalhar com o conceito de permuta e não tendo que colocar lá, logo no início, um pagamento, uma descapitalização para pagar o meu terreno. Tá? No caso de vocês aí, essa análise, né, qual, né, seria vantajoso eu permutar, seria vantajoso eu pagar, como é que ficam essas contas? Tudo isso, né, o retorno disso medido por indicadores financeiros, eu posso simular também na minha viabilidade. Vocês podem simular isso na viabilidade de vocês, que a gente vai trabalhar daqui um pouquinho. Eu posso simular os retornos obtidos, né, pagando ou permutando. Estão perguntando aqui, quando uma empresa é construtora incorporadora, o que isso quer dizer? Vamos lá, tem diferença entre construtora e incorporadora. A empresa pode ser só construtora, ela pode ser só incorporadora, ou ela pode atuar na incorporação e na construção. A incorporação é aquela história, é o cara que trabalha a viabilidade. Eu tenho aqui, sou um agente de negócios, né, sou um investidor, trabalho no real estate. Logo, é muito comum chamarmos esses investidores do real estate de incorporadores. O termo incorporação, apesar de poder ser utilizado para outros tipos de negócio, ele é muito válido para o negócio de real estate, do produto imobiliário. Então, o cara vai incorporar, né? Vai dar corpo, dar forma. Então, ele tem lá, trabalha-se em cima de terrenos, de terras, certo? Terras que estão ali disponíveis, onde esse incorporador vai fazer isso, vai olhar para aquele pedaço de terra, vai tentar imaginar o que caberia naquele pedaço de terra, obviamente fazendo uma análise de mercado e definindo um produto para aquele pedaço de terra, vai fazer as contas que vocês estão propostos a fazer, vão começar a fazer essas contas aqui hoje, para verificarem, né, se incorporando aquele produto pensado, em quanto seria capaz de ter o capital remunerado e em que tempo. Então, na verdade, é um negócio. Eu sou incorporador, eu tenho aqui um capital meu, ou de parceiros meus, ou de fundos para investir. Eu vou prospectar um negócio, vou viabilizar esse negócio e vou ser eu o dono, né, do lucro advindo dessa incorporação. Então, o lucro, né, advindo lá da relaçãozinha nesse primeiro momento, preço menos custo, é do incorporador. Preço menos custo, esse lucro vai para os bolsos do incorporador. O incorporador, né, ele tem essa participação no negócio. Já o construtor, ele vai ser alocado pelo incorporador para construir. Ele vai se colocar meramente para construir, ele não entra eventualmente no risco, ele não está ciente, nem interessa para ele qual é a taxa de retorno do empreendimento. Ele é um agente que se coloca para transformar, para poder transformar matéria-prima em método de construção. Ele vai construir. E ele vai ser remunerado, esse construtor, obviamente, né, pelos custos de construção. Eventualmente há formas de calcular isso, mas minha empresa construtora, eu vou pegar uma obra para fazer e eu vou ter o meu lucro em cima da minha atividade de construção. Por exemplo, uma maneira para vocês entenderem facilmente, olha, sobre tudo aquilo que eventualmente nós gastarmos aqui para realizar essa obra, envolvendo material de obra e equipamentos, eu vou ser remunerado em 10%, ou seja, eu vou ter uma taxa de administração de 10%. Esse é o meu lucro desse meu negócio. Então, o construtor constrói e é remunerado pela atividade de construir, o incorporador é o dono do negócio, é o que prospecta o negócio, e a remuneração do seu capital vem do lucro obtido nessa relação aqui nesse primeiro momento é entendida por nós como sendo a diferença entre o preço e o custo daquilo que foi construído, daquilo que foi empreendido. Lembrando que o custo do empreendimento ele é maior do que o custo de construção. O custo de construção é uma parte do custo do empreendimento. Tá? Então, empresas como, por exemplo, a Cirela é uma incorporadora que também é construtora. Ou seja, ela tem um staff, ela tem uma equipe que incorpora, que trabalha a viabilidade, que vai atrás de negócio, que prospecta novos negócios, que faz todo o negócio, que vai atrás de terrenos, desenvolve produto, vai atrás de sócios, de parceiros de fundo para entrar como sócios ali, trabalha toda essa questão.
E ela também tem lá uma divisão construtora que vai construir as obras que elas assim definiram, os produtos que elas definiram, certo? Isso é praxe, assim, algumas empresas se colocam dessa maneira no mercado, né, de real estate no Brasil. Isso é bastante comum, certo? Pegar uma empresa que é só construtora, deixa eu lembrar uma agora, eu não estou lembrando nenhuma que seja apenas construtora. Geralmente elas se colocam também como incorporadoras. No momento não me veio nenhuma cabeça aqui que. Mas a Cirela, por exemplo, ela pode se colocar como construtora, ela pode construir, ela tem uma estrutura de construtora e ela pode ser contratada para construir a obra de um outro incorporador. Ou seja, a Gafisa, que é uma incorporadora e construtora, pode, naquele empreendimento, contratar a Cirela para atuar como construtora, construindo a sua obra. Então, é como se fossem, né, duas empresas em uma só ali. Até a própria Cirela tem, se não me engano, ela tem 2 CNPJs, um para trabalhar a incorporação e outro que trabalha a construção. Tá bom? Não sei acho que o Léo aí, que o Leonardo, que perguntou se está respondido. A questão sobre viabilidade estática e viabilidade dinâmica, que nós vamos trabalhar aqui hoje com a viabilidade estática. A questão da dinâmica é o seguinte, meu caro. O dinheiro, né, vamos trabalhar o dinheiro no tempo. No tempo. Né? Uma coisa é entender assim, a coisa estática, olha, é como se tudo fosse resolvido no presente dia. Eu vou dispor, né, de um recurso para poder construir e vou receber, meus recebidos vão entrar tudo hoje, aqui faço uma conta pensando no dia. Mas, na verdade, o que acontece com um negócio de construção que vai se estender por meses e meses, né, por anos ali, entre a viabilidade, a entrega do produto, o retorno ali que se dá, estão falando de 24, 36, 48 meses. Nesse tempo, eu tenho lá um fluxo de caixa. Eu tenho as minhas saídas, os meus gastos e as minhas entradas. Eu tenho que entender o comportamento deste recurso no tempo. Então, tem que fazer análises que ponderam ali esse tempo, que consideram o tempo, porque é assim que as coisas acontecem. Então, a situação real ela é mais complexa. Eu vou ter que trabalhar ali dispondo de recursos ao longo de tantos meses, com entrada de recursos que vão se dar ao longo de tantos meses, e analisar esse fluxo de caixa, trazê-lo à luz de alguns indicadores financeiros para saber se o que eu estou gastando versus o que eu estou entrando, se a relação do que sai e do que entra, ela é de interesse para mim em dado momento. Então, trabalhar o dinheiro, né, o recurso no tempo. Tá? Isso vai ficar mais claro a partir do momento que a gente seguir adiante com as nossas conversas. Tá bom? O primeiro entendimento nosso é estático, por quê? Nós desconsidera o tempo, desconsidera um único momento, como se todas as despesas fossem despendidas hoje e as receitas se dessem hoje também. Então, vou chegar a um custo de empreendimento de 1.000, tenho lá um preço de venda de 2.000, então um versus o outro, um menos o outro, tenho lá 1.000 de lucro, e isso é o que a minha análise estática hoje. Só que os gastos se dão ao longo do tempo, as receitas vêm ao longo do tempo. Como esse dinheiro se comporta no tempo, considerando as taxas de juros ali presentes, a taxa de oportunidade e uma série de outras taxas que vão entrar para poder permitir essa análise. Ok? Muito bem, vamos seguir aqui. Então, terreno. Então, tem a questão da compra, modalidades por permuta, já falamos sobre isso. Tem a permuta que pode ser por unidades em outro empreendimento, pode ser permuta por unidades mais dinheiro, permutas financeiras e tal. Enfim, não vou entrar muito nesses méritos aqui, vocês vão encontrar aí. Não tem, assim, basicamente isso. Né? Se quiserem mais informações, depois vocês me perguntem ali se tiverem alguma dúvida em relação a isso. Em relação aos terrenos também, que você já comentou, né, da preocupação em extrair as certidões negativas, né, a certidão de ônus, tudo isso para saber se o terreno está ali livre de qualquer impedimento do ponto de vista ali de certidões legal, para não me meter numa fria, né, comprar uma coisa que eventualmente não poderia estar à venda porque tem impedimentos ali de se colocar à venda. Então toda essa análise ela é feita de maneira preliminar. Os parâmetros urbanísticos, né, estudialização, já falou sobre isso, né? Vocês trabalharam essa questão também para pensar o produto que vai ser desenvolvido, né? Recordando de novo aqui a questão do que estou vendendo, qual o preço, vou lá atrás de valores de mercado praticado para saber o preço de venda e
com relação aos custos de construção. Esses, né, a gente vai daqui a pouco também fazer uma coisinha mais aprofundada. O que mais aqui? Isso aqui a gente acabou de passar. Estudo de massa. Então, fruto do que a gente já falou, chegamos a um produto. Está aqui o anteprojeto desse produto. Né? Então, aqui as áreas colocadas no próprio exercício, o quadro de áreas, né? Então, aqui os coeficientes, né, que estão aparecendo para a gente aqui. Eu havia pedido para que o Thales fornecesse para vocês, que ajudasse vocês a encontrá-los ali, porque vocês vão usar isso para replicar essa mesma análise no trabalho de vocês. Vocês vão usar Professor, eu mandei até no chat uma foto disso para eles acessarem. Ah, então tá legal. Então, justamente esses coeficientes aqui, não é isso? Isso. Muito bem. Então, olha só, aqui já está feito, né? Como a gente está resolvendo o exercício em sala, eventualmente para a gente não ter esse tempo consumido aqui com essa questão que é uma questão de matemática básica ali. Então, tem lá, tem as salas, tem as áreas, de um lado aqui, os coeficientes. Então, por exemplo, sala de estar, área de 32,35, qual é o coeficiente? Coeficiente 1, é a minha referência ali. O banheiro, o coeficiente é 1,25. Qual é o entendimento nosso sobre isso? A gente já conversou sobre isso semana passada. O entendimento é que o banheiro, eu tenho que pegar os 5,8 metros quadrados de banheiro e converter numa área equivalente. Né? Se a minha referência é a sala de estar, olhando o banheiro com coeficiente de 1,25, dá-se a entender que o banheiro é uma área, uma região da construção mais onerosa, né? Que tem um custo maior por metro quadrado. Isso faz sentido, obviamente, porque o banheiro tem lá os investimentos que entram, tem a parte de metais, a parte de instalações prediais, que é mais complexa do que um quarto. Então, isso, o próprio nosso bom senso, analisando um ambiente e outro, a área de banheiro, ela é mais cara do que a área de sala para ser construída. Né? Isso está traduzido nesse coeficiente. Então, eu faço a ponderação por esse coeficiente, os meus 5,80 metros quadrados originais de banheiro se transformam em 7,25 metros quadrados de área equivalente, trazendo para uma moeda única. Tudo virou moeda, na mesma moeda 1. Então, corrigi essa área, somei um pouquinho mais de área para poder, né, considerar o custo maior que eu tenho, né, para esse banheiro. Vocês têm alguma dúvida em relação a essa questão aqui de coeficientes, de ponderação? Né? Alguém tem dúvida a esse respeito? Dê uma olhadinha aí, me falem. Professor, eu Oi. esqueci por que o coeficiente da piscina e da área de lazer é zero. Porque nesse caso aqui, provavelmente, nesse caso, o fato de ser zero, ou que ele vai ser considerado aqui numa outra, aquela história vamos pensar ali do CUB, que piscina está fora do custo unitário básico de construção, certo? Então, eu vou fazer o custo da piscina, ele vai vir somado depois. Eu não vou trabalhar aqui porque a piscina tem um custo que é um custo que eu posso optar por fazer ou não fazer a piscina. Então, eu deixo a piscina separado, eu não envolvo a piscina na determinação do CUB, mesmo porque se eu fosse considerar, eu poderia considerar aqui, só que eu teria o coeficiente aqui que ia bater aqui 2 e alguma coisa, sei lá, que a piscina ela tem um custo por metro quadrado que é muito mais alto. Tá? Mas não é por isso que ela está zero aqui. É porque eu tiro ela dessa primeira conta e vou trazer o custo da piscina em separado depois. Mesmo porque o custo também que aparece lá, o custo unitário básico de construção, que vai ser minha referência, que eu vou usar para multiplicar aqui, ele não tem cômputo de piscina lá também. O custo unitário básico de construção, uma construção de alto padrão, unifamiliar é R$2.000. Aquela conta que foi feita para chegar ao valor que é apresentado nas tabelas, ela não considerou piscina no projeto. Então, eu também não vou considerar aqui, senão estou cometendo um erro. Tá claro ou não? Ótimo, tá claro. Obrigado. Então, por isso que está zero aqui, tá? Então, percebam vocês aqui que, olha, daqueles 400 metros quadrados originais, que é a área física, né, a área de construção, onde eu pego a trena e meço no meu projeto lá, ela se transformou aqui em 343, ou seja, uma área menor, né? Na ponderação ficou uma área menor. Essa área menor que eu vou multiplicar, justamente essa